Paz de Deus, amados irmãos. Então, continuando a leitura bíblica, hoje em Gênesis 31, tá? Com a ajuda de Deus, vamos continuar lendo aqui. Diz assim: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia no campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que todo o meu poder tenho servido, que com todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse meu anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Leia. E disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos agora, pois faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que tinha adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai, que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Então ali, Labão ficava mudando o salário lá de Jacó, tentando enganar ele, só que Deus abençoou muito Jacó, então Jacó foi grande em gado e muito mais do que Labão, porque daí como Labão ficava mudando o salário, aí Deus não estava mais abençoando Labão, tudo que o Labão dizia, Deus fazia nascer aquilo que favorecia Jacó. E os irmãos lá, os outros filhos de Labão, dizia que Jacó estava roubando Labão, mas não estava, eles estavam fazendo tudo certinho, era Labão que estava tentando, enganar ele, mas Deus era com ele. E aí já não tratavam ele como antes, porque ele estava crescendo, em gado,
e Labão estava ficando com menos rebanho que ele, né? Então já não estava se agradando, né? Vendo ele lá crescer, né? E ele não crescer tanto quanto Jacó, né? Então já não estava muito mais gostando dele, né? Porque antes Jacó trabalhava só para ele, todo gado que Jacó cuidava era de Labão, né? Então agora Jacó começou a cobrar o salário, começou a ficar muito mais poderoso que Labão, e aí Labão já não gostava mais dele como antes, né? Já não olhava mais com o mesmo rosto, né? Então aí Jacó se incomodou, e aí Deus falou para Jacó voltar lá para a família dele, né? Para a parentela dele, que Deus era com ele. Então continuando lá, Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E alcançou, pois, Labão a Jacó e amara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviaste com alegria, e com cântico, e com tamborim, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim? Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarga de um camelo, e assentara sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então, ali, Raquel tinha furtado os ídolos lá do pai dele e colocou no camelo e sentou em cima, né? E aí ela disse lá pro pai dela que ela não podia se levantar para cumprimentar ele, né? Porque ela estava no costume das mulheres, né? Então ela não podia descer lá do camelo. E assim ele não achou esses ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos.
tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Senhor, Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então, né, Jacó ficou bravo, né, que Labão foi furioso lá atrás dele, né, porque, imagine, ele serviu 20 anos lá a Labão, né, 14 pelas filhas dele e 6 lá por todo aquele gado que ele tinha, né, e ele só foi abençoado porque Deus estava com ele, né, porque Labão sempre tentava enganar ele, né, tentava fazer com que ele não lucrasse tanto com Labão, né. E aí ele foi abençoado porque Deus estava com ele. Então ele estava brabo ali que Labão, né? Por que você está me cobrando, né? Sendo que eu trabalhei para você. E o gado dele aumentou muito quando Jacó também estava com ele, né? Então ele tinha que estar grato, né? E não brabo. Aí os dois ali faz um pacto, né? O pacto entre Labão e Jacó em Galede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou o seu nome Galede. E Mispá, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comer o pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partiu. E voltou Labão a seu lugar. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanim. Então aí eles fazem um concerto, né? Labão abençoa lá os filhos deles, deixa eles ir, né? Os filhos que ele fala que é dele, na verdade é os netos, né? Os filhos das filhas e as filhas, ele abençoou e deixou lá Jacó em paz, né? E foi pro lugar dele. E eles fizeram um concerto que nenhum passaria daquelas pedras, né? Daquele montão que eles fizeram, para fazer mal um para o outro, né? E assim Jacó continua lá sua viagem. Jacó envia mensageiros a Esaú, agora Gênesis 32. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tendo bois e jumento, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar o meu senhor, para que aches graças em teus olhos.
E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, as ovelhas, vacas, os camelos, e em dois bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Então, Jacó, né, ele temia que o irmão dele matasse ele, né, por causa daquela briga que eles tiveram, né, quando Jacó saiu da casa dos pais dele, né. E ali os servos foram na frente, né, enviaram ali alguns presentes para Esaú, e aí voltaram para Jacó e falou: Esaú tá vindo com 400 homens. Então, Jacó, ele imaginou que o irmão dele estava vindo para matar ele, né, para cumprir aquilo que ele tinha dito que ele ia fazer. Mas não era isso que ele estava vindo, né? Acho que ele estava com outro propósito. Ele estava na mesma direção, mas com outro propósito, né? Não sei, né? Aqui não diz, né? Mas no final eles acabam, né, não brigando. Mas até esse momento, Esaú estava vindo lá com 400 homens e Jacó temeu muito, né? E ele dividiu o povo dele, tudo que ele tinha, em dois bandos, né? Para que se Esaú ferisse um, o outro tivesse chance lá de escapar. Então ele faz uma oração ali para Deus, né? E pede para Deus livrar ele da mão de Esaú. Continuando lá. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? E para onde vais? E de quem são estes diante da tua face? Então dirás: são do teu servo Jacó, presentes que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também o segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo conforme a estas mesmas palavras: falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Então, Jacó ali com medo, né, do irmão dele, teve essa ideia de mandar presentes na frente, né? Então ele dividiu lá, separou os rebanhos e mandou um servo de cada vez entregar aqueles presentes lá pro irmão dele, né? E cada servo que fosse entregando ia falando, né, que Jacó vem atrás e que para aceitar esses presentes, né, que eram os presentes de Jacó. E assim eles fizeram. Continuando, Jacó passa a val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus
11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então, Jacó passou toda a família dele lá após o ribeiro, e ele ficou para trás, e ele viu um anjo e começou a lutar com o anjo, né? Porque ele queria ser abençoado, né? E o anjo queria ir embora, né? Voltar lá, cumprir, né, o tempo dele, né? Fazer a troca de anjos. E Jacó não soltava o anjo, né? Jacó ficava brigando, e o anjo viu que não estava vencendo Jacó, e ele teve que deslocar lá a coxa de Jacó para ele poder ir embora, né? Porque os anjos, eles têm que cumprir, né, aquilo que é mandado a eles, né? Eles têm tarefas e eles têm que cumprir certinho. Então, já estava vindo a alva ali, né, amanhecendo o dia, e ele tinha que ir embora, e Jacó não deixava. E aí ele abençoou Jacó, né? E Jacó passou a se chamar Israel. E aí o anjo se foi, né? Continuando, Gênesis 33. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? Ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, ela e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia e seus filhos, e inclinaram-se, e depois Raquel e José, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? Ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti os teus bens, o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E instou com ele, até que o tomou, e disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém, ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são teros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá.
Ora, passa o meu senhor diante da face de teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. Ele disse: Para que isto? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Então, né, Esaú chamou lá Jacó para caminhar com ele, né, para eles ir juntos. Mas Jacó tinha crianças pequenas, né, e tinha as vacas de leite, né, o gado. Então, Jacó, ele não podia lá andar muito rápido, né, ele tinha que andar pouco a pouco, né, senão o gado morria, né, se forçasse o gado, né. Então, ele foi devagarzinho, né, conforme ele ia, ele fazia tendas, né, descansava, andava mais um pouco, descansava, porque, né, era muitos dias de viagem, né. Naquele tempo eles não tinham, né, carro, nem avião, né? Então, eles caminhavam ali com os camelos, né? Mas tinha que ser assim, pouco a pouco, né? Andando e descansando até chegar em outra cidade, porque senão não aguentava, né? Então, Jacó foi indo atrás devagar. Continuando. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou Deus, o Deus de Israel. Então aqui termina Gênesis 33, né? Depois a gente continua lá em Gênesis 34. Então assim Deus abençoava muito lá Jacó, que Jacó também temia Deus e obedecia a Deus, assim como Abraão e Isaac, né? E assim ele ia, né, seguindo conforme aquilo que Deus orientava, e Deus ia abençoando ele. Então é isso. Deus abençoe a todos. Até amanhã.